Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Atos capítulo 7, continuação do versículo 10, que diz assim: E livrou de toda a sua tribulação, dando José graça, sabedoria diante de Faraó, rei do Egito e de todo o palácio. Mais tarde sobreveio um tempo de fome em todo o Egito, em Canaã, o que trouxe grande sofrimento, e os seus antepassados não encontravam o que comer. Porém, tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos antepassados para ir pela primeira vez. E na segunda viagem deles, José se revelou aos seus irmãos e à sua família. Foi conhecido pelo faraó. E aconteceu que José mandou chamar o seu pai, Jacó, e todos os parentes, 75 pessoas. Assim, pois, desceu Jacó até o Egito e ali morreu. Ele também nossos pais. Seu corpo foram transladado de volta a Siquém e depositado no túmulo de Abraão. Ali comprara por cento preço em prata dos filhos de Amor, ao se aproximar do tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão. Nosso povo cresceu em números e multiplicou-se no Egito. Então, outro rei, que não conhecia a história de José, passou a governar no Egito. Ele agiu de forma traiçoeira contra o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, a ponto de abrigá-los a abandonar seus próprios recém-nascidos, a fim de que não sobrevivessem. E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado em sua casa, na casa de seu pai. Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha de Faraó o tomou e o encontrou com seu próprio filho. E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria egípcia e tornou-se um homem poderoso em palavras e em obras. Vamos até aqui, né? Que lindo, né? Aqui a palavra está nos ensinando, né? Sobre os nossos antepassados. Os nossos antepassados. Estevão, cheio da presença do Espírito Santo, ele começa ali a anunciar o que o Senhor fez. O que o Senhor fez, porque o nosso Deus merece toda honra, toda louvor, toda glória, né? Ele fez isso, ele colocou as tuas mãos, ele levanta, ele coloca onde quer, né? Muitas vezes nós queremos dar um jeitinho, fazer a nossa maneira, mas Deus, a mão de Deus é sobre aqueles que o temem. A mão de Deus é sobre aqueles que querem, né? Que aceita, que obedece. A mão do Senhor está sobre a nossa vida. Basta nós obedecermos. Aqui a palavra está nos contando sobre Estevão. Estevão ali diante do Sinédrio, diante daqueles doutores da lei. Ele começa ali a ser cheio do Espírito Santo e a contar todo o que aconteceu no passado. Ele começa ali a contar o que Deus fez, o que a mão de Deus fez naquele lugar, dia após dia, servo após servo, assim como o Senhor quer fazer na minha e na sua vida, né? Amanhã nós continuaremos com mais um pedacinho dessa história, que é para a honra e glória do nome do Senhor, o que o Senhor fez usando Estevão ali, né? Para levantar a palavra do Senhor, para ressuscitar a palavra do Senhor ali, para que eles entendessem, para aquele povo entender que foi a mão de Deus. Não foi a mão do homem, mas foi a mão de Deus. Assim como Deus é na nossa vida. É a mão de Deus que vai fazer. Não somos nós, mas é a mão dele. Para a honra e glória do nome dele. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus. E amanhã continuaremos. Para a honra e glória do nome dele. Amém?